Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre a uso capião familiar. Meu nome é Eugenira Santos, eu sou advogada de direito de família e esse é o assunto da nossa conversa. O que é uso capião? O que vem a ser? Qual é o seu real significado? Que quando nós falamos de usucapir, nós estamos falando de uma forma de aquisição de propriedade. E essa aquisição se dá por meio da posse da coisa, ou seja, através do seu uso. Então, em rápidas palavras, isso que caracteriza a uso capião. Por isso que a origem dessa palavra, ela vem da união de duas expressões advindas do latim, que é uso e capere, que significam alguma coisa parecida com tomar pelo uso. Então, uso capião nada mais é do que adquirir alguma coisa em razão do seu uso, em razão de ter a posse daquilo que está sob o poder de determinada pessoa. Então, tendo compreendido esse ponto, é importante destacarmos que existem várias formas de uso capião na legislação, nas leis brasileiras. Só que hoje nós iremos falar sobre a uso capião conjugal, que ela também é conhecida como uso capião familiar, uso capião pró-família, ou também chamada de uso capião por abandono de lar. Essa modalidade é uma aquisição originária de propriedade, que quando nós olhamos para a lei, o artigo 1240 do Código Civil, ele nos diz o seguinte, olha, aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, ou seja, com exclusividade, sobre um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou com o ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família. E aí ele conclui esse artigo dizendo o seguinte: preenchidas essas condições, o cônjuge que ficou no imóvel, ele vai adquirir o domínio integral, desde que, aí a lei complementa dizendo o seguinte, desde que ele não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, olha só. Depois de ver o artigo, vamos entender então agora por partes aquilo que a lei está dizendo. Vamos colocar em requisitos, ou seja, quais são os requisitos para conseguir a uso capião familiar? Primeiro, o abandono de lar, ou seja, é necessário que o cônjuge que ficou na casa, ele tenha sido abandonado. E tem um vídeo no canal falando só sobre abandono de lar e o que caracteriza. Então, se você não viu, corre lá. Então, olha só, por exemplo, o esposo ele sai da casa e simplesmente some. Em rápidas palavras, seria o abandono de lar. Mas não deixa de conferir o vídeo específico. O segundo requisito para ter direito ao uso capião familiar é que o imóvel ele deve ser do casal. Tem que pertencer ao casal e não apenas um deles. Esse é o segundo requisito, ser dos dois. O terceiro requisito é que aquele que ficou no imóvel, ele tenha posse direta desse bem, ou seja, ininterrupta
durante esse período temporal exigido pela lei, que é de 2 anos. Então, posse direta e o período e o tempo de 2 anos. Agora, o quarto requisito é que o cônjuge que foi abandonado, ele precisa estar usando aquele imóvel para a moradia própria, para a moradia da sua família. Esse requisito também precisa ser preenchido. Já o outro requisito, o quinto requisito, fala sobre a natureza urbana daquele imóvel. Tem o requisito de expansão também, ou seja, a área ela não pode ser superior a 250 metros quadrados. O sétimo requisito é a inexistência, olha só, o cônjuge que foi abandonado, ele não pode ter outra propriedade imóvel, né? Não pode ter outro imóvel urbano ou rural para que ele possa ter o direito. E a Maria Helena Diniz, que é uma doutrinadora, ela diz o seguinte, que aquele que permaneceu como possuidor, ele estava garantindo a função social daquele bem. Ou seja, ele estava pagando tributo, ele estava praticando atos de conservação. Então, ele foi abandonado e por isso ele é merecedor da propriedade total, pelo bom uso que ele fez do imóvel durante esse período de ausência. Então, olha só, tendo preenchido todos esses requisitos, é possível, então, entrar com a usucapião familiar a fim de que aquele imóvel seja exclusivo do cônjuge que foi abandonado naquela casa, naquele imóvel. Então, ele passa a ter exclusividade, a totalidade daquele bem para si. Então, especificamente nesse caso, quem abandona o lar, ele perde os direitos sobre a propriedade do imóvel. E aquele que foi abandonado, ele passa a ter o quê? Exclusividade de domínio sobre aquele bem imóvel que estava unicamente sobre os seus cuidados. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que isso é uma forma de proteger o cônjuge que sofreu com o abandono do lar pelo parceiro. E também para que ele não fique desamparado quanto à sua moradia. Então, gente, o que nós teríamos para conversar sobre usucapião familiar seriam esses pontos. E caso você queira se informar sobre mais algum detalhe do que foi tratado nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo que assim que possível eu trago informações complementares, né, sobre esse assunto. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho e assim que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser comunicado. Até o próximo vídeo.